Olá pessoal, estamos em meio à Semana da Família e hoje eu queria trazer uma reflexão um pouco mais aprofundada da questão da educação familiar, né? Educação dos pais para com os filhos e o que eles devem aprender. Isso do ponto de vista um pouco mais teológico. Eu quero fugir da questão da metodologia, porque eu acho que a gente tem bastante vídeo aí no YouTube sobre metodologia, mas eu queria realmente aprofundar um pouquinho mais nesse mistério que é participar, né, da ação criadora de Deus. É isso que o casal faz quando ele dá ao mundo, né, dá à luz uma nova vida. Vamos começar pedindo auxílio de Nossa Senhora, educadora por excelência, ela que nos disse: fazei tudo o que ele vos disser. Essa é a educação máxima que podemos dar, né? Fazei tudo o que ele vos disser. Bom, vamos pedir a ajuda dela, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Senhora nossa, advogada nossa, reconciliai-nos com vosso Filho, recomendai-nos a vosso Filho, apresentai-nos a vosso Filho. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, eu quero pegar o gancho dessa oração e dizer que a primeira coisa que os pais devem obrigatoriamente fazer após dar ao mundo um ser carnal é dar ao mundo um ser espiritual, né? O espírito nos vivifica, é do espírito que vem a vida. Nos diz São Paulo: quem vive pela carne, morre pela carne. Quem vive pelo espírito, viverá com o espírito na eternidade. Então, o primeiro ato que o pai e minha mãe devem fazer para com o seu filho após o nascimento é o batismo. O batismo vai fazer com que você apresente o seu filho a Deus e à igreja. Então, eu já quero começar lendo esse trechinho do Catecismo da Igreja Católica que diz: o santo batismo é o fundamento de toda a vida cristã, a porta da vida no Espírito e a porta que abre o acesso aos demais sacramentos. Pelo batismo somos libertados do pecado e regenerados como filhos de Deus, tornamo-nos membros de Cristo, somos incorporados à Igreja e feitos participantes de sua missão. O batismo é o sacramento da regeneração pela água na palavra. 1213 do Catecismo. Então, essa é a primeira, quer dizer, a segunda, né? A segunda vida que damos ao filho. É o batismo, a segunda e principal, né? A inserção no corpo de Cristo. Somos enxertados, né, no batismo, a vida de Cristo. Por isso, a partir do batismo, nos designamos cristãos. Para terminar esse trechinho do batismo, do catecismo, eu queria pegar essa frase de São Gregório Nazianzeno, desculpem, que diz assim: o batismo é o mais belo e o mais magnífico dom de Deus. Chamamo-lo dom, graça, unção, iluminação, veste de incorruptibilidade, banho de regeneração, selo e tudo o que existe de mais precioso. Dom, porque é conferido àqueles que nada trazem. Graça, porque é dado até aos culpados. Batismo, porque o pecado é sepultado na água. Unção, porque é sagrado e régio. Tais são os que são ungidos. Iluminação, porque é luz resplandecente. Veste, porque cobre nossa vergonha. Banho, porque lava. Selo, porque nos guarda e é o sinal do senhorio de Deus. Submeter-se ao senhorio de Deus, submeter-se ao batismo é viver a vida na graça. É contar com a presença invisível através do sacramento, que é a fonte visível, né, da nossa união com Deus. Então, pelo batismo estamos realmente salvos da morte má e eterna. Então, a partir do batismo que damos aos nossos filhos, devemos, em primeiro lugar, lembrar do nosso batismo, da nossa vergonha que foi coberta, do banho que nos lavou, do senhorio de Deus sobre a nossa vida,
da luz que resplandece sobre nós para que possamos criar essa outra vida, né? Libertar-nos da culpa, entregarmos ao que é sagrado na nossa vida. Então, como eu vou educar se eu mesma não me educo? Como eu vou aprofundar uma vida, né, no caminho que ela deve seguir se eu mesma não busco seguir? Então, educar é um educar-se. Educar é fazer-se como uma criança perante Deus. E é por isso que o evangelho de hoje me inspirou a fazer esse vídeo, porque ele vai dizer assim, estamos em Mateus 18, eu vou pegar só alguns trechinhos, tá? No versículo 1 vai dizer, quem é o maior no reino dos céus? Ele chamou perto de si, Cristo, né? Chamou perto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se tornar pequenino como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E aquele que receber uma criança como esta por causa do meu nome, recebe a mim. Receber um filho, né? Abrir-se primeiro a vida no matrimônio, depois receber esse filho, essa alma que é gerada, é o próprio Cristo que nos vem, porque pelo batismo não fazemos parte do corpo de Cristo, então Cristo está dizendo, quem recebe essa criança recebe a mim. Por isso o aborto fere a dignidade da vida, por isso o aborto quer ferir Cristo, né? Por isso o demônio incita tanto, né? Esses desvios, essas desvirtuações loucas da humanidade que quer se separar de Deus. Então, não recebeu uma criança, não recebeu o próprio Cristo. E vai dizer, não desprezeis nenhum desses pequeninos. Não desprezeis. Não desprezeis em nenhum sentido. Não menosprezeis a educação cristã. Né? Não desprezeis essa vida que vem desde o ventre. Ame-a desde o ventre, desde o primeiro momento, né, da sua concepção. Entregue a Maria, porque Maria cuida, Maria leva, Maria carrega. Maria é aquela que nos leva até Cristo. Né? E Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, mas ela vai lá com a sua humildade e apresenta, não é? Então, não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai, que está nos céus. Não desprezeis, porque o anjo, aquele mensageiro de Deus que está ali do lado daquela criança, está contemplando a face de Deus, ou seja, Deus está contemplando você diante do seu filho, e está contemplando você enquanto ser humano que deve ser humilde como uma criança. Então, o âmbito da educação dos filhos, ele abrange tanto o educar quanto o educar-se. O educar-se para educar, né? E isso é um caminho da criança seu até o fim dos tempos. Nunca achem que estamos prontos para dar todas as respostas para os nossos filhos, para sermos todos os exemplos. Isso é uma busca. E é aí que vem essa reflexão maior que eu quero trazer, que está muito acima da metodologia, que é a reflexão da nossa vocação inicial. Vai dizer o 760 do Catecismo que o mundo foi criado em vista da igreja, dizem os cristãos dos primeiros tempos. Deus criou o mundo em vista da comunhão com sua vida divina. Comunhão é essa que se realiza pela convocação dos homens em Cristo, e essa convocação é a igreja. Inserir seu filho dentro da igreja desde os primeiros momentos é realizar o que Deus nos pede, né? É realizar o que Cristo vem nos trazer, que é o quê? A convocação. Vinde, benditos do meu Pai. Assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, assim sua intenção é a salvação dos homens e se chama a igreja. No 761, a convocação da igreja é, por assim dizer, a reação de Deus ao caos provocado pelo pecado. Então, o batismo lavou, mas o caos provocado pelo pecado continua no mundo e vai continuar na vida do seu filho. E é por isso que trazê-lo à igreja, a essa comunhão, ao qual Cristo nos chama, é dar ao seu filho tudo, todo o tesouro que ele pode receber, muito acima da educação das universidades e dos ensinos filosóficos. A gente vai ver um pouquinho mais adiante. Para finalizar a leitura dessa parte do catecismo, que é a profissão da fé cristã, no 763 a gente lê: para cumprir a vontade do Pai, Cristo inaugurou o reino dos céus na terra. A igreja é o reino de Cristo já misteriosamente presente. Então, infelizmente, as pessoas acham que dão tudo para os seus filhos quando dão bens materiais. Um excelente estudo, por isso eu não quero ter muito filho.
porque eu quero que eles estudem bem, eu quero que, né, que eles tenham bastante suporte no mundo para ser um bom profissional, para escolher uma carreira fantástica. Ok, não está errado esse pensamento. Errado tá você limitar o número de crianças que Deus já conferiu desde toda a eternidade para o seu matrimônio, renegar, como diz aqui na leitura do Evangelho de hoje, em troca desses bens terrenos e descartar os bens espirituais, que é o bem maior, que quando acabar os terrenos, quando a vida dele acabar, quando a missão terrena acabar, o que vai esperar essa criança? O que vai esperar o teu filho? Né? Então essa vida na graça, ela é uma vida tão importante que tem que estar acima do seu querer e do seu conforto. Né? Então eu quero começar com uma leitura que é nos indicada. Eu queria só, antes de pegar, eu queria, como sempre, eu gosto de pegar pelo menos uma frase de Dom Estevão Bittencourt. Na Pergunta e Responderemos, número 536 de 2007, Dom Estevão diz que, ainda falando um pouquinho mais sobre essa vida na igreja, a igreja só pode ser entendida à luz da fé, que vê na igreja um sacramento. A fé vê na igreja não uma construção humana, é um sacramento, é um sinal visível de uma graça invisível que é o próprio Cristo nos sacramentos, né? Ou seja, é um dom de Deus no qual o Senhor age em prol da santificação dos homens, que é a união do homem com Deus, né? Final, depois do nosso exílio terreno, mediante os instrumentos que ele livremente escolhe. Estes não têm mérito algum por exercerem determinada função. Ou seja, se você, pai e mãe, está exercendo a função, você está sendo um instrumento escolhido para aquela alma. Deus te escolheu livremente, né? E você disse seu sim. Se falham, como é possível as criaturas falhar, isso não destrói a identidade da igreja, pois Deus sempre quis realizar sua obra mediante o que é vil e desprezível. Que fantástica essa reflexão de Dom Estevão Bittencourt, porque muitas vezes assim, eu vou levar meu filho na igreja, aquele fulaninho ali vai na igreja, mas olha a vida dele. Não importa, tá aqui, Dom Estevão diz, Deus sempre quis realizar, né, a sua obra mediante o que é vil e desprezível. O que é vil e desprezível aos olhos do mundo não macula a grandeza e o reino de Deus sobre a terra. Então agora sim, vamos passar para esse livro, Riquezas da Mensagem Cristã, de Dom Cirilo Folks Gomes, da Ordem de São Bento também. Esse livro me foi indicado por Dom Estevão Bittencourt numa das revistas e eu o comprei para nós, para dividir com vocês. Eu quero ler alguns trechos que vão aprofundar essa noção de educação dos filhos, essa noção de autoeducação. Prestem bastante atenção porque é teológico, não é meramente humano, é algo que é muito maior que o ser humano, é algo que o coração dele aspira por natureza. Diz Dom Cirilo assim: todas as vias cosmológicas, antropológicas e também históricas, o fato de Israel e da revelação cristã, com seus sinais transcendentes, nos profetas, nos santos, no Cristo, mostram racionalmente que o mundo não é inteligível sem seu Senhor e Criador. Não há como se entender o mundo sem o Criador, não é? Por quê? Por causa desses sinais que Deus já deixou, já demonstrou para a gente na Terra materialmente, né? Mostram racionalmente que o mundo não é inteligível, não se consegue compreender o mundo sem esse Senhor e Criador. Que a pessoa humana não é a suprema realidade em meio a um silencioso universo. Que ela não está sozinha na esfera da consciência e do amor. De qualquer modo, tal conhecimento de Deus requer completar-se e robustecer-se na experiência da fé. É na experiência da fé, que é a fé na igreja, é a fé do magistério da igreja do catecismo, é a fé que você vai se enriquecer com essa experiência, se robustecer com essa experiência, que você vai poder criar os seus filhos, porque daí você vai inserir eles no contexto do eterno, do infinito, para o qual o coração deles, ao ler cosmologia, antropologia, né, história, filosofia, vai sempre ser atraído a esse Deus. Como diz Santo Agostinho, tranquilo é o coração do homem enquanto não encontra Deus. Então, essa missão está em você, para que você daí possa transmitir para o seu filho essa educação maior. Podem ter certeza que ninguém nunca se arrependeu de criar um filho na fé cristã católica. A razão sozinha, diante de Deus, ele está aqui citando 7 langes nesse trecho, tá? Não pode comungar com Deus. A razão sozinha diante de Deus não pode comungar com Deus.
Falta-lhe a escada viva, a ponte entre a razão e Deus. O Deus que é preciso conhecer não é o dos filósofos e os dos sábios, mas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Jesus Cristo. É um Deus de amor e de consolação, um Deus que enche a alma e o coração dos que ele possui, um Deus que lhes faz sentir interiormente a própria miséria, ao mesmo tempo que sua infinita misericórdia, também é sentida, que se lhes une ao fundo da alma, enchendo-a de humildade, alegria, confiança, amor, tornando-a incapaz de outro fim que não ele mesmo. Que alegria se o teu filho encontrar esse caminho, né? Enxergar nas próprias misérias, o transbordamento da infinita misericórdia de Deus. Assim a vida dele vai estar sempre em paz, sempre contando com aquele sacramento da reconciliação, né? Um pouquinho mais adiante, Dom Cirilo nos diz: uma divina revelação é possibilidade com a qual o homem conta pelo fato de ser homem. Só pelo fato de você ter nascido homem, né, ter sido feito à imagem e semelhança de Deus, a revelação se faz possível a você. Por quê? Porque você descende da revelação, não é isso? Quem não vive a sua espreita e jamais se inquieta com o silêncio dos espaços infinitos, não vive em profundidade de existência, né? Passa pela superfície do ser. Por isso que eu não quis pegar metodologia aqui na educação, eu quis ir a fundo mesmo, é um pouco mais a fundo. Em Israel e no cristianismo, a revelação se pretende realizada não só através da iluminação de um personagem ou escritura sagrada, nem só ocorrida na era imemorial dos mitos, mas na longa história de um povo e, sobretudo, através dessa personalidade singularíssima que é Jesus Nazareno. Ou seja, a revelação ela é transmitida a quem? Através de Jesus de Cristo. Então, ensinando Cristo, você dá todo o suporte para que essa nova vida se desenvolva, né? Para que essa nova vida seja plena e te faça aprender com ela. Porque quanto mais jovem, mais humilde, né? Como diz Cristo no Evangelho. Se não te tornardes como uma criança, não entrareis no reino do céu. Porque a criança absorve o aprendizado. Ela não fica questionando o que ela aprende. E é assim que devemos ser para a gente absorver esse conteúdo aqui. Né? Já a impotência com que aí se reivindica a presença de um ensinamento de salvação dotado de caráter infalível é um primeiro indício de credibilidade. Por quê? Porque o ensinamento de Cristo é infalível, ele é perfeito, ele perpassa o tempo, então aí há mais de 2000 anos, né? Se ainda não fôssemos cristãos, a consideração de Israel e do cristianismo pediria prioridade no nosso interesse, como um fenômeno histórico fascinante, como um lugar de uma informação comunicada à humanidade, inicialmente nas próprias origens do gênero humano, porque a revelação remonta à nossa origem, né? Desde o pecado original até a plenitude dos tempos que a gente está vivendo. Depois da história de Israel e, por fim, Jesus, o último e mais perfeito dos seus mediadores. O Eterno oferece aos homens não só uma renovação saneadora, não só a cura, né? A cura que a gente pede na oração do Espírito Santo, concernente à moral e à visão de verdades filosóficas básicas, mas ainda uma presença sua à história humana, com vistas a fazê-la desembocar no reino da divina comunhão. Então, o que Cristo vem nos trazer não é meramente uma filosofia de vida, é um contato realmente com o próprio Deus, se fez homem, está no meio de nós, né? E não nos deixará até o fim dos tempos. Daí a Eucaristia para mostrar corpo, sangue, alma e divindade. Então a revelação de Cristo ela é perfeita porque vai desembocar no reino da comunhão. Essa comunhão cuja vida do teu filho pode terminar aqui na terra antes da sua, né? Infelizmente é uma possibilidade, mas ela vai passar a sua existência e a sua existência vai passar do seu filho. Não é isso? E é para isso que a gente tem que criar o filho, para ter essa noção. Um pouquinho mais adiante, a palavra de Deus, além de versar sobre temas morais, sobre desígnios divinos a serem efetuados no âmbito intra-histórico ou sobre verdades compreensíveis dentro do horizonte natural do homem, promete a participação na vida divina, é o que a gente vinha falando. O gênero humano é chamado a um modo de existência superior através de uma aliança com Deus. Olha aí o nome do nosso canal. Essa aliança com Deus e que é finalmente o encontro com Ele face a face. Essa é a preparação da nossa vida e da vida
dos filhos, né? A preparação desse encontro face a face, que é essa aspiração que não vai cessar nunca no nosso coração. Do lado do homem, existe essa natureza sedenta de verdade e toda feita para se autotranscender, uma revelação do absoluto, do Deus que ele, tateando, descobre o existir, né? Descobre o existir desse Deus tateando. O homem é o ente, eu acho que aqui ele está citando Sertilanges também, deixa eu dar uma olhadinha. Não, aqui ele está citando Karl Rahner, tá? O homem é o ente que, em virtude de sua constituição essencial de espírito finito, interroga e deve interrogar sobre o ser. A gente não consegue se fechar só nessa terra, a gente vive em busca dessa transcendência, né? Que se acha ante o Deus livre. O seu ser se acha ante Deus, perante Deus, né? Cuja liberdade afirma na peculiaridade mesmo de sua pergunta sobre o ser. E que, por conseguinte, deve contar com a liberdade divina, segundo a qual Deus pode desvelar seu rosto pessoal na forma de revelação de seu ser. Foi o que Deus fez em Cristo Jesus, com todos os seus vastos ensinamentos. A dimensão espiritual do homem fala um ente aberto à possibilidade das mais sublimes experiências do ser, da verdade e do amor. O que mais nós vamos querer para os nossos filhos, né? Ele tem a elevabilidade para a comunhão com Deus. A visão beatífica está na linha das profundas aspirações humanas, embora ultrapassando suas capacidades naturais ativas. Não é com os olhos do mundo que a gente vai enxergar isso, é com a adesão da nossa alma, né? Com o aprofundamento da fé. Esse aprofundamento que você faz aí dia a dia na sua vida familiar com seus filhos. E aí, aqui eu quero terminar com dois trechinhos, sendo um ente histórico, o homem conhece o ser encarnado nos fenômenos. A palavra de Deus não o atingirá subtraindo essa condição natural. Chegar-lhe-á em momentos determinados, não só em luzes interiores, mas em situações configuradas e concretas que poderão acontecer em sua vida particular ou também no grande contexto da história geral. Então, criar um ser humano para receber todo esse conteúdo, né? Toda essa experiência divina da sua vida é criar um ser humano para a real felicidade. É isso que eu quero dizer com esse vídeo. A real felicidade está aí. Eu quero terminar com uma citação de Dom Cirilo Folck, a Santo Irineu, que vai dizer assim: por si mesmo o homem jamais poderá ver a Deus, mas se Deus quer, pode ser visto pelos homens, pelos que ele quer, quando quer e como quer. Deus pode tudo. Foi visto outrora segundo o modo profético, por intervenção do Espírito, os profetas, né? Foi visto depois, segundo a graça da adoção, por mediação do Filho, a vinda de Cristo. E será visto mais tarde no reino dos céus, segundo a paternidade, se o Espírito prepara o homem para o Filho de Deus, se o Filho de Deus conduz o homem ao Pai, e se o Pai lhe dá a incorruptibilidade e a vida eterna, que resultam da visão de Deus para os que o veem. Então, vamos pedir a graça dessa condução, que o Espírito nos prepare para o Filho de Deus e que o Filho nos conduza ao Pai e que o Pai, né, dê por fim ao seu Filho, né, e a sua vida familiar essa coroa, né, da justiça, né, a incorruptibilidade e a vida eterna que resultam da visão de Deus para os que o veem. Isso transcende, meus irmãos, qualquer colégio, a escola mais cara que tiver no mundo não vai ensinar isso para os seus filhos, né? O que vai ensinar isso para os seus filhos é a vida na igreja, a vida em comunidade, com todas as dificuldades que ela abarca, o seu testemunho a partir do seu batismo, do enxergar-se um cristão com deveres para com esse filho através do sacramento do matrimônio, que se você não tem, deve buscar, não é? Na sua família. E daí isso frutificar para uma vida em que você, quando estiver diante de Deus no seu julgamento, Deus vai perguntar: e aí, o que você fez com aquela alma que eu te conferi? Com aquelas tantas almas que eu te conferi através do seu matrimônio? Você me trouxe? Ou você não foi o exemplo suficiente? Você não orou o suficiente? Você não instruiu o suficiente para assegurar, né, que a partir da própria liberdade do seu filho, ele pudesse vir até mim, porque realmente não somos capazes de salvar nossos filhos, eles têm o livre-arbítrio, mas somos sim capazes de dar a nossa vida pelo exemplo, o sacrifício, as renúncias que temos que fazer para sermos bons cristãos e levarmos essas almas até Deus. Esse é o fim último da educação dos filhos e da família.
Fiquem com Deus, até mais. Deus abençoe todas as famílias.